A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical da classe de adolescentes. Nós vamos encerrar o terceiro trimestre, pela graça do nosso Senhor Jesus, estudando a lição de número 13, que tem como título Vamos Praticar a Palavra. A leitura bíblica em classe está em Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 25, e a mensagem principal em Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então, o título é Vamos Praticar a Palavra. Então, fala daquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso leva ao entendimento de que aquele que tem a Palavra de Deus como base, ele vencerá. Ele terá força, uma base para lutar nesta vida. E quantas lutas nós enfrentamos. A Palavra do Senhor é necessária para todos os momentos de nossa vida. Todos, inclusive os de alegria, inclusive os de tristeza, nas quais nós passamos. Temos 3 objetivos: motivar o adolescente a ler e estudar a palavra de Deus, reafirmar que a palavra precisa ser praticada, revelar o consolo encontrado nas Escrituras. Portanto, quando nós falaremos aqui, nós vamos lembrar da importância do adolescente estudar a palavra de Deus, sempre atento à palavra do Senhor, em todas as circunstâncias que eles passarão em suas vidas. Vamos descobrir: a Bíblia é o livro mais publicado e lido no mundo. Este é um fato, esta é uma verdade. Isso só prova o quão importante é a palavra de Deus. Por mais que muitos rejeitem, a palavra do Senhor é o livro mais lido. A Escritura, aquilo que Deus preparou para nós, a forma que Deus se revelou ao homem para mostrar Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada. A paz que o mundo precisa, a alegria, a felicidade está em Jesus. E isso foi revelado na Bíblia Sagrada. E é por isso que nós estamos aqui. Porque pessoas inspiradas pelo Espírito Santo escreveram estes livros que compõem a Bíblia Sagrada. Foram inspirados por Deus. Foi Deus quem deu as palavras e Deus quem faz o agir nas nossas vidas. E a pergunta que nós devemos levar aos nossos alunos antes de iniciarmos a aula: como está a sua vida? Como está a sua relação com as Escrituras? Você trata a Bíblia como um livro qualquer ou como um manual da sua vida? Você tem lido diariamente ou esporadicamente, ou não tem lido a palavra? Sente prazer ou desânimo ao abrir a sua Bíblia para ler? Faça perguntas assim e deixe que eles respondam, se quiserem responder, sempre respeitando ali, né? Às vezes tem pessoas que não querem responder, os nossos alunos, pode ser que já tenha aqueles que são mais desenvoltos e responderam algo. Nunca devemos forçar, as pessoas a participarem, para que eles tenham também a segurança de poder ir para a escola bíblica e ficar ali, ouvir a palavra de Deus de uma forma tranquila. Então, faça essa introdução para reflexão dos seus alunos. Tópico 1, prazer em ler a palavra. Na verdade, prazer em ler e aprender a palavra. Algumas pessoas querem conhecer a vontade de Deus para suas vidas, mas não sabem por onde começar. Por onde eu devo começar para conhecer a vontade de Deus? O que eu devo fazer? Leia a Bíblia. Sempre devemos aconselhar os novos convertidos, os jovens também, os nossos alunos, então adolescentes, que leiam a palavra do Senhor. Que procurem, de acordo aí com o entendimento que eles têm, se eles tiverem, dependendo a idade, você vai falar para ele ler o livro de Apocalipse, talvez eles não entendam. Ou ler um livro do profeta Daniel, por exemplo. Oriente seus alunos a ler os provérbios, salmos, a ler Romanos, a ler os evangelhos, e assim entendendo a faixa etária, a condição, o conhecimento do seu aluno. É você que sabe o conhecimento, aquilo que ele pode suportar. Então, oriente, mas a Bíblia é o manual. Se quiserem crescer no conhecimento, na graça, quiserem ser abençoados em suas vidas, precisam observar a palavra do Senhor. Muitos ignoram a Bíblia por desconhecimento. É um fato que muitos ignoram porque não conhecem a verdade, não sabem o quão bom é ler a palavra do Senhor. Outros ignoram porque, por preconceito, muitas das vezes, pessoas aí, o ímpio mesmo, às vezes porque não gosta de crente, e aí não lê a Bíblia, aí não tem o conhecimento da Bíblia, porque às vezes ou acha que tem algum conceito que impede essa pessoa de ler. A Bíblia é revelada pelo Senhor, é a vontade de Deus que foi revelada. E especialmente a Bíblia revela Jesus Cristo. A palavra escrita veio revelar a palavra que se fez carne. João capítulo 1, versículo 1 fala do verbo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está falando de quem? Jesus Cristo. E Jesus ele é revelado a nós através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. Ou seja, as Sagradas Escrituras existem para nos conduzir à comunhão com o verbo vivo.
Por essa razão, todo cristão deve amar e desenvolver o hábito da leitura devocional da Bíblia. Todo cristão deve ler a Bíblia. Todo cristão deve estudar a palavra de Deus. Todo cristão. Não há cristão sem conhecimento bíblico. Não podemos ser cristão sem entender a vontade de Deus. Para podermos passar pelas lutas da vida, os nossos alunos precisam de ter a orientação conforme a palavra de Deus. A palavra do Senhor lá em Salmos diz que, em Salmos 19, como purificará o jovem o seu caminho? Como o jovem poderá se dar bem em sua vida? Observando o seu caminho conforme a palavra de Deus. Observando, ou seja, sendo direcionado pelo Espírito Santo, direcionado pela Bíblia Sagrada, pelo que está escrito na Bíblia, pelo que a Bíblia requer de cada um deles. Eles terão uma vida abençoada se observarem a vontade do Senhor. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta duas verdades sobre as Escrituras. A primeira diz respeito à sua origem, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Deus usou homens dedicados à obra do Senhor, e Deus chamou-os para realizar esta obra maravilhosa de escrever estes livros. Mas eles estavam relatando a vontade de Deus, a voz de Deus. E Deus ele poderia se revelar de várias outras formas, mas ele escolheu se revelar a nós através das Escrituras. Segundo, fala-nos do seu propósito. A Bíblia fala-nos do seu propósito. É útil para ensinar. A Bíblia é útil para ensinar aos irmãos, para ensinar a igreja a vencer. Sabedoria que leva à salvação está em 2 Timóteo 3, 14, 6. A Bíblia é sabedoria que leva à salvação, ou seja, a Bíblia é um livro de salvação. Logo, sempre que a lemos, devemos procurar por Cristo, pois ela aponta em sua direção para que nós o vejamos, para que nós possamos crer, então para que todos também possam crer, e para isso nós precisamos pregar a palavra. A Bíblia não é uma relíquia, como alguns afirmam, né? A Bíblia não é uma relíquia, ela é antiga, é de muitos anos, mas ela é atual. Não é como uma relíquia que você põe em um estante e deixa ali. Não, a Bíblia é atual, é para ser usada, é para ser estudada, aplicada na vida de todos nós. Não é uma relíquia do passado, ela é lâmpada para guiar, ou seja, quando nós estamos andando no escuro e às vezes nós não temos nada para iluminar o caminho, nós tropeçamos. E quando nós temos uma luz, por exemplo, se tem uma lanterna, aí nós já podemos andar com segurança. A Bíblia faz exatamente esse papel. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Quando estivermos andando neste mundo de escuridão, a Bíblia, ela nos mostrará o caminho para que os nossos alunos vençam. A Bíblia também é conselheira diante das questões da vida. A Bíblia é um manual. Ela é um manual para o cristão, ou seja, todo o material. Se eu compro um celular, esse celular vem com um manual de instruções, a forma que eu devo usá-lo. Se eu não souber nada sobre o celular, eu pegar ele aqui de primeiro, eu não vou saber utilizar, mas para isso tem o manual. E a Bíblia é da mesma forma. A Bíblia, para eu ser cristão, aí que está o ponto, né, importante, para que eu seja um cristão verdadeiro, eu preciso observar a palavra de Deus. Eu aceito a Jesus Cristo, aceitei, confessei a Ele. E os nossos alunos, né, então, agindo dessa forma, sabendo que Cristo salva e restaura, agora eles vivem um caminho de santificação, um caminho que eles precisarão trilhar até o dia que Jesus vier para nos buscar. E nessa caminhada, que é longa, nós precisamos saber como lidar com as situações da vida. E a Bíblia, ela é o manual para cada situação, para o momento de alegria, para o momento de tristeza, para o momento de luto, para o momento no qual nós devemos prestar adoração ao Senhor. Então, em todos os pontos, ela é orientação para a nossa vida, inclusive dos nossos adolescentes. Tenha prazer na lei do Senhor. Dedique parte do seu tempo para ler e compreender as sagradas letras. Será uma bênção para toda a sua vida. E isto aqui é um ponto importantíssimo para lembrarmos aos nossos alunos a importância que é a Bíblia Sagrada. O quão importante, que eles entendam que a Bíblia é essencial para a vida do cristão. O cristão precisa andar com ela mesmo. Como diz o salmista Davi, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, eu li, eu estudei, eu apliquei e está no meu coração essa palavra. Agora eu preciso aplicar em minha vida para não errar, para não entristecer ao Senhor, para viver a sua vontade. É exatamente este o intuito de estudarmos a Bíblia. E sendo cristão, nós queremos agradar a Deus. Os nossos alunos também querem agradar a Deus. Eles mesmo com pouca idade, entendem que a necessidade de agradar ao Senhor. E para isso, precisam observar a palavra. A palavra de Deus. 2. Compromisso em crer e praticar a palavra. Terminando o sermão da montanha, Jesus comparou seus ouvintes a dois tipos de pessoas. Então, quem ouve a palavra do Senhor,
ali existem dois tipos de pessoas: o sábio sem juízo. Ou seja, o sábio é aquele que vai ouvir e vai aplicar. O tolo é aquele que vai ouvir e não vai fazer diferença, ele vai continuar com as suas más ações. O pastor de Jerusalém, Tiago, também advertiu os seus leitores a não serem apenas ouvintes da mensagem, mas praticantes. Não é só ouvir, não é só ir aos cultos e ouvir a palavra de Deus, é praticar. Aí está o teste para o cristão, a prática. Porque ouvir, ou às vezes falar também, como muitos falam, como eu estou falando também, eu posso falar, mas eu tenho que viver. Eu não posso falar uma coisa e viver outra. E também, se mesmo que eu não fale, mas eu escute, sabendo que aquilo é a verdade, eu tenho que agir, eu tenho que aplicar. Então isso se aplica não somente para aquele que fala, mas também para aquele que apenas ouve. Lógico que quem fala tem mais responsabilidade, e para aquele que tem autoridade naquilo que está falando, ele precisa viver. É para que as pessoas vejam Cristo neste irmão. Ele precisa viver exatamente aquilo que ele está pregando. A não serem apenas ouvintes, mas praticantes. Tiago, ele também fala das pessoas, né, que não observam a palavra do Senhor, que desprezam a palavra, são como aqueles que olham no espelho e não conseguem ver as suas imperfeições. Veja bem, quando nós olhamos ao espelho, nós queremos corrigir algo. Às vezes o cabelo desarrumado, às vezes uma sobrancelha que está meio bagunçada, ou as irmãs mesmo querem corrigir, passar um lábio, corrigir uma maquiagem e etc. E esse é o intuito do espelho, senão para que existiria o espelho? Então, Tiago compara aquele que despreza a palavra do Senhor como uma pessoa que vai ao espelho, vê as imperfeições e vai embora a si mesmo, não se importa, sabendo ali que precisa arrumar o cabelo, precisa pentear e vai embora a si mesmo, vai bagunçado a si mesmo. Ou seja, é a mesma coisa daquele que despreza a palavra de Deus, vai embora com sua vida bagunçada, vai na igreja, ouve a palavra do Senhor, acha interessante, sente conforto, alegria, mas vai embora sem tomar a decisão, continua com a sua vida bagunçada. Então essa é a comparação e ela é importante, né? Ela é bem interessante. Todo cristão, além de aplicar em sua vida a palavra de Deus, além de ser um leitor aplicado, precisa também ser praticante da palavra. E sendo assim, ele rejeitará tudo o que a palavra condena, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra o caminho. E sabendo o caminho, nós precisamos olhar para este alvo, que é Jesus, agradando a Ele, agradando ao Pai. E sendo assim, a Bíblia fala, o caminho é Jesus, ande por este caminho, não vá para a esquerda nem para a direita, somente vá para o alvo. Então, aqui, né, isso aqui, ó, que você está querendo se envolver aqui, isso aqui é impedimento, você estará saindo do alvo. A Bíblia nos mostra as formas de pecado, aquilo que tira os nossos alunos do caminho do Senhor. Então, é importante, é interessante que nós observemos a palavra do Senhor, para não pecar contra Deus. Seja como Jesus, né? Jesus ensinou a amar, ou seja, aqui no final deste ponto, ame como Jesus ensinou, perdoe como você foi perdoado, faça aos outros o que eu gostaria que fizessem a você, e faça tudo para a glória de Deus. A Bíblia ensina a fazer tudo isso, amar como Jesus amou, esse amor incondicional, esse amor ágape, esse amor maravilhoso que Jesus demonstrou pelo pecador, demonstrou por mim, por você, por todos nós, e perdoar como Jesus perdoou, aprendendo com Jesus a perdoar as pessoas. Jesus, ele amou a todos, mesmo sabendo que as pessoas haviam feito mal a ele, e ele sendo inocente, ele perdoou mesmo assim. Ele não precisava morrer por nós, mas ele deu a sua vida, sendo misericordioso. E por que eu negaria um perdão a alguém? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você, exatamente o que Jesus ensina. Ame o próximo como a ti mesmo. O que Jesus está falando? Quando nós amamos a nós mesmos, nós queremos o melhor para nós. E nós devemos querer o melhor também para o nosso irmão. Fazendo o que? Fazendo o bem para ele e não realizando aquilo que nós não gostaríamos que realizasse conosco. Faça tudo também para a glória do Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Nós possamos agir sempre agradando ao Pai. Quem observa a palavra do Senhor faz isso. 3. Crescendo e amadurecendo através da palavra. Definitivamente ninguém está livre das adversidades. Entretanto, os servos de Deus no sofrimento são consolados através das promessas do Pai, que dão vida e esperança. Ninguém está livre de adversidades, ninguém está livre de errar. Todos nós somos falhos, mas há uma promessa para aquele que permanece fiel à palavra de Deus. Aquele que erra, mas corre aos pés do Senhor, que se arrepende dos seus pecados, que vai imediatamente aos pés do Senhor pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo perdão. Esses sim receberão do Senhor, em meio aos seus sofrimentos, as adversidades, tentações de Satanás, as pelejas que enfrentamos, eles correndo aos pés do Senhor serão consolados
através das promessas de Deus. E onde estão essas promessas? Na Bíblia. As promessas de Deus estão na Bíblia e essas promessas dão vida e dão esperança. Quando as pessoas estão prestes a tomar decisões precipitadas em suas vidas, elas encontram esperança em Deus e acham consolo e encontram o caminho para a solução de seus problemas. Este é o nosso Deus. Pelas Escrituras, somos lembrados que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de forma alguma com a glória que nos será revelada no futuro. Não pode se comparar, nada pode se comparar com aquilo que está reservado para aqueles que servem ao Senhor. Todo sofrimento que passamos aqui terá um fim e chegará um momento que será só de bênçãos, de alegria, um momento onde nós estaremos ali no céu, desfrutando da vida eterna, vivendo eternamente com o Senhor, vivendo eternamente em um lugar de alegria, em um lugar de paz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirmou que o nosso Deus é Deus de toda consolação e ajuda. Ele é poderoso para enxugar de nossos olhos toda lágrima e acalmar toda tempestade dentro e fora de nossa alma. Podemos confiar e descansar no Senhor, pois Ele fortalecerá o nosso coração. Deus nos fortalece, Deus nos guia. É muito ensinamento da palavra de Deus, são muitos pontos os quais nós devemos observar para viver uma vida de santidade, mas Deus nos ajuda em todas elas. Isso é somente para aquele que é fiel ao Senhor, somente para quem observa a palavra de Deus. Não tem como a pessoa entender a lidar, não tem como a pessoa saber lidar com todas as situações de sua vida se ela não observar a palavra de Deus. Até nós mesmos como cristãos, aprendendo, nós falhamos, aprendendo dia após dia nós falhamos. Imagina quando eu não tenho conhecimento, não dou o devido valor à palavra de Deus, imagina que tipo de vida eu teria. Que tipo de vida nós teríamos se nós não observássemos a palavra de Deus. Portanto, é importantíssimo que os nossos alunos entendam o valor de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de se dedicar, de aplicar esta palavra em suas vidas. Eles precisam entender isso. Algumas vezes o Senhor nos livrará antes de que aconteça algo. Pode ser também que o Senhor nos livre durante o acontecimento dessa situação, ou o Senhor nos livre somente depois dessa tribulação. Sim, a nossa vida é assim, mas o importante é que Deus está lá em todo o tempo. Deus está lá. E para passarmos, para entendermos o agir de Deus antes, ou durante, ou depois, é necessário entendermos a vontade dele. E a vontade dele está revelada na Bíblia Sagrada. E sendo assim, não seremos abalados. Muitos se perdem na caminhada. Muitos estão ali na igreja adorando o Senhor, se alegram nos cultos, mas quando vem a luta, não resiste. Mas muitos destes tampouco ouvem a palavra, tampouco chegam a dar atenção à palavra quando o irmão está pregando, está conversando, está brincando, está mexendo no celular, está fora da igreja, está bebendo água, está passeando em volta da igreja e quando não observa a palavra, não aprende. E não aprendendo, não sabe lidar com as situações da vida. Portanto, é importantíssimo dar atenção à palavra de Deus para sermos abençoados. Separei aqui uma dinâmica para o professor realizar em sala de aula. A dinâmica tem como título Manual da Vida. O objetivo é mostrar que a Bíblia é essencial para orientar nossas escolhas e que sem ela ficamos perdidos. Os materiais: vendas para os olhos ou lenços e uma Bíblia. Alguns objetos pelo caminho: cadeiras, cones, garrafas, para simular obstáculos. O primeiro passo dessa dinâmica é preparar o caminho com os obstáculos que nós falamos aqui. Pega aí, põe uma cadeira, põe um cone, põe algo para atrapalhar ali essa pessoa que será vendada. Então, o desafio agora é escolher um voluntário e venda os olhos dessa pessoa. Então, pega um aluno, venda os olhos dele, peça que tente atravessar o caminho sem ajuda. Fala para ele ir, atravessa este caminho sem... eu não posso te ajudar aqui, então você... procura aí o caminho, procura chegar a tal destino aí passando pelos obstáculos. Certamente essa pessoa vai tropeçar, lógico que sempre alguém acompanhando, para que não se machuque, faça a dinâmica com cuidado. Então, depois repita a atividade, mas dessa vez, então dê a instrução de alguém que tem a Bíblia na mão. Então, usa um aluno ali que tem a Bíblia na mão e fala para esse aluno: 2 passos à direita, 2 passos à esquerda, desvia, tá? Vai dando a instrução até que essa pessoa chegue ao ponto final. A explicação é a seguinte: mostra que sem a Bíblia, nossa luz, que é a nossa luz e guia, andamos às cegas e corremos risco de cair. Mas quando lemos e seguimos a palavra, temos direção segura. Versículo-chave: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, essa importante dinâmica, essa importante lição é exatamente para demonstrar a importância daquilo que é guiado pela Bíblia, pela palavra de Deus.
Tanto quem tem a Bíblia, quem tem a palavra do Senhor, pode guiar outras pessoas a alcançar a Jesus e também guia a sua vida até Jesus, a fazer a vontade de Deus. É importantíssimo, né? Quem detém em si o conhecimento da palavra de Deus, certamente é grandemente abençoado. Tem uma outra dinâmica aqui também que chama tesouro escondido. O objetivo dela é mostrar que a Bíblia é como um tesouro que precisa ser buscado e descoberto. Os materiais, versículos bíblicos escritos em papéis, cada um por papel, fita adesiva, pequenos envelopes ou caixinhas. E o que o professor orientará aos seus alunos? Escreva vários versículos importantes sobre a palavra de Deus, exemplo de Josué 1:8, Salmo 119:11, Mateus 4:4. Esconda os papéis e envelopes pela sala, antes de começar a aula. Então, é melhor que seja antes de começar a aula, para que os alunos não vejam. Então, divida o grupo em 2 ou 3 equipes e dê um tempo de 3 a 5 minutos para cada um procurar os tesouros que estarão guardados, os versículos. Ao encontrar, cada equipe lê em voz alta o versículo e diz o que ele ensina. A aplicação é a seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus e ela é um tesouro precioso, mas precisa ser buscada diariamente na leitura da Bíblia. Quem busca encontra sabedoria e direção. A Bíblia é um tesouro, a palavra do Senhor é um tesouro, e os alunos procurarão esse tesouro e serão grandemente abençoados por esses versículos bíblicos. Isso mostra a importância de buscar o conhecimento na palavra de Deus, a necessidade de termos esse tesouro. Então, para que o crente seja melhor na sua caminhada, ele precisa observar a palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula, até o próximo trimestre, que o Senhor, com certeza, se ele não voltar, até lá, nos abençoará nessa jornada.